Continuando nossas aulas de matemática discreta, vimos na aula passada quantificadores múltiplos. Se uma proposição aberta menciona mais de uma variável, aqui um exemplo, p de x, y, né? Esse predicado p tem duas variáveis p de x e y, é uma fórmula, uma proposição aberta, depende dos valores de x e de y. Se quisermos transformar numa proposição fechada, precisamos ou dar valores para x e y, ou quantificar o x e quantificar o y. Por exemplo, para todo x existe um y. Aqui o x e o y estão quantificados, estão acompanhados de quantificadores, universal para todo, ou existencial, o existe, né? Perfeito. Vimos também que a ordem é importante. Para todo x existe y, é diferente de existe y para todo x, né? Mas vimos também que sempre podemos trocar a ordem de dois quantificadores do mesmo tipo, tá? Então, para todo x, para todo y, a mesma coisa para todo x, para todo y, existe x, existe y, a mesma coisa que existe y, existe x. Vimos aqui que no caso de duas variáveis x e y, né, tínhamos 8 maneiras de transformar. Tinha para todo x, para todo y, para todo x existe y, existe x para todo y, existe x, existe y. É a mesma coisa colocando o y primeiro e o x depois. Mas aqui no caso, nós vimos que para todo x, para todo y, é igual para todo y, para todo x, e o existe x, existe y, é igual ao existe y, existe x. Aqui tem um pequeno errinho, é um x aqui, tá? Ok? Então, ao invés de 8, cairia para 6, tá? Cairia para 6 casos, né? Já que para todo x, para todo y, igual para todo y, para todo x, e com existe também. Perfeito. Então, vimos aqui também a noção de variável amarrada, que é a variável que está quantificada, né? Variável amarrada, que está acompanhada de quantificador, né? Para todo ou existe. E a variável livre, aquela que não está. Então, aqui um exemplo, para todo x, x ao quadrado mais x menos y é maior que z sobre x mais y. O x está amarrado, está acompanhado de quantificador. O y não está, é uma variável livre. O z também não está, é uma variável livre. Tá? Enquanto houver variáveis livres, a fórmula continua sendo aberta, porque depende dos valores dessas variáveis livres. Se todas as variáveis forem amarradas, ou seja, estiverem quantificadas, ou seja, não existirem variáveis livres, não existirem variáveis não quantificadas, quando isso acontecer, teremos uma proposição fechada. Tá? Ok, nós vimos isso na aula passada, vamos ver aqui alguns exemplos. Seja n conjunto dos números naturais, p de x, y, é x mais 2 maior do que y. P de x, y significa isso, né? X mais 2 maior do que y. Vamos fazer aqui o item A. Para todo x pertencente aos naturais, existe um y tal que p de x, y. Isso é verdade? Sim, basta tomar y igual a x. Né? Para todo x, existe um x, existe um y tal que x mais 2 maior do que y. Sim, o próprio x aqui funcionaria, né? Se eu trocar o y pelo valor de x. Verdade. Então, vamos colocar aqui, verdade, né? Para todo item B, para todo x pertencente aos naturais, para todo y pertencente aos naturais, p de x, y. Isso é falso, né? Basta ver um pequeno exemplo, bota x igual a 0 e y igual a 10. Isso não vai funcionar, né? Então, 0 mais 2 é 2, 2 não é maior do que 10. Então, falso. Para todo y, existe x tal que p de x, y. Isso também é verdade, né? Basta tomar x igual a y. Então, para todo y, existe um x, que é o próprio y, tal que y mais 2 é maior do que y. Sim, isso é verdade. Tá? Agora, um caso interessante seria se olhássemos um p de x, y diferente. Se a expressão fosse x é maior do que y, ao invés de x mais 2 maior do que y. Nesse caso, a primeira dá falso. Vamos colocar aqui de outra cor. Nesse outro caso aqui, vamos aqui apagar, colocar de outra cor para ficar claro que está se referindo a esse azulado. X maior do que y, nesse caso, é falso. Por quê? Para todo x, existe um y tal que p de x, y? Não. Se eu tomarmos o x igual a 0 aqui, né? Não existe nenhum y que o x é maior. O 0 é o menor natural, não é isso? Então, não existe um y tal que 0 é maior do que y. Isso falha.
Então, aqui seria falso, tá? Então, aqui tem vários outros exemplos. Determine o valor verdade de cada uma dessas proposições. Recomendo que dê uma olhada em alguns, não precisa fazer todos, mas é bom exercitar, ok? Perfeito. Aqui, terminando a sessão, terminando o capítulo, na verdade, escopo de um quantificador. Isso é muito importante, né, para não haver confusão. A parte da fórmula onde um quantificador tem efeito é chamado de escopo do quantificador. O que quer dizer isso? É onde ele funciona, onde ele tem significado, o quantificador. Por convenção, o escopo é toda parte da fórmula que segue ao quantificador, mas podemos colocar parênteses para limitar esse escopo. Por exemplo, essa fórmula aqui, ó, vamos lá. Para todo x pertencente a D, P de x. E existe x pertencente a E, Q de x ou R de x. O escopo do primeiro quantificador é apenas P de x. Ó. Esse para todo aqui está envolto por esses parênteses, né? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Esse para todo está envolto por esses parênteses aqui. Quer dizer que esse para todo x só funciona aqui, tá? Esse existe está envolto por esse outro parênteses maior aqui. Então, esse existe só funciona aqui, tá? E esse R de x. O escopo do primeiro quantificador é apenas P de x. O do segundo é apenas Q de x. E a fórmula R de x está fora do escopo de ambas. Ou seja, a ocorrência x, R de x, ainda está livre, tá? Isso aqui pode criar confusão para algumas pessoas, né? Então, é bom deixar isso bem claro. Aqui, no caso, esse R de x aqui, ó, vou colocar em vermelho para seguir a fórmula, né? Esse R de x aqui, esse x está quantificado, né? A gente vê, ele está quantificado. Aqui tem um para todo x, aqui tem um existe x. Ah, então esse x está ok. É uma variável amarrada. Falso. Esse x não é uma variável amarrada. Por quê? Porque esse para todo x só funciona aqui dentro. Esse existe x só funciona dentro desse parênteses. Esse R de x está fora deles. Então, esse x aqui é uma variável livre. O ideal seria não usar a mesma variável. Aqui colocar para todo x, P de x. Aqui existe um y, Q de y, ou R de z. Seria o ideal não usar a mesma variável para não haver confusão. Mas isso aqui, do modo como está escrito, não está errado, tá? Perfeito? Então, vamos ver aqui outro exemplo rapidinho aqui comigo. Para todo x, P de x, né? Então, o que é que isso significa? Se a gente continuar aqui, P de x, e se não tivesse os parênteses, existe um y, tal que, Q de y, se colocássemos aqui um parêntese ao redor de tudo, e R de x, né? Esse para todo x, esse existe y, só funciona dentro dos parênteses. Esse x aqui não está associado a esse para todo. Então, nesse caso aqui, ele é uma variável livre, tá? Então, eu evitaria ao máximo colocar uma questão dessa numa lista ou numa prova, para não haver ambiguidade, né? Então, eu, nesse caso aqui, não usaria x aqui, colocaria um z para indicar que é outra variável, tá? Para todo x, p de x, e existe y, q de y, aqui deveria ter parênteses, né? E r de z. Aí seria o mais fácil de dizer. Então, aqui nesse caso, o x está amarrado, o y está amarrado e o z é uma variável livre. Não está quantificada. Poderíamos colocar aqui existe um z antes e agora sim o z estaria quantificado, tá? Então, é possível escrever fórmulas bem estranhas usando a mesma variável, né? Para todo x, aí a gente coloca aqui, ó, para todo x, é uma fórmula válida, mas é muito estranho, é altamente não recomendado, tá? Para todo x, p de x, e, agora aqui, existe y, x, q de x, tá? E agora aqui, ou, por exemplo, r de x. Então, nesse caso aqui, ó, esse x aqui está amarrado por esse para todo, esse x aqui está amarrado por esse existe, e esse x aqui está amarrado por esse para todo. Super confuso, né? Mas está tudo valendo, tá? O escopo desses quantificadores estão delimitados pelos parênteses
ao redor deles, tá? Deixa eu manter esse exemplo aqui, pode ser útil para quem for estudar depois, tá? Então, deixa eu colocar umas setinhas aqui. Esse X está amarrado por esse para tudo. Esse X está amarrado por esse existe. E esse X aqui está amarrado por esse para tudo aqui. Ok, para terminar o capítulo, omissão do domínio. Então, já falei isso algumas vezes, que eu não gosto de colocar para todo X pertencente a D, P de X. Eu prefiro a linguagem lógica natural. Para todo X, P de X, e o domínio está definido a priori, antes. O domínio da quantificação pode ser omitido em dois casos. Em primeiro lugar, se em algum contexto todos os quantificadores tiverem o mesmo domínio D. Podemos anunciar esse fato no início, tá? Então, quando a gente indica no início, então a gente pode omitir. Escrever para todo x, p de x, ou existe x, p de x, como eu costumo escrever, em vez de para todo x, pertencente a D, p de x, ou existe x, pertencente a D, p de x, tá? Ok? Para evitar a quantificação sobre domínios, alguns autores supõem que existe um conjunto universal, isso a gente vai ver mais nas aulas de teoria dos conjuntos, cujos elementos são todos os elementos de todos os conjuntos que podem vir a ser usados em quantificadores. Por exemplo, os reais, no caso, se a gente só quer trabalhar com números, né? Nesse caso, podemos usar as equivalências lógicas para trocar qualquer domínio D pelo domínio U, tá? Então, por exemplo, para todo x pertencente a D, P de x, a gente já viu, quando a gente amplia, a gente pode fazer assim, para um universo, para todo x pertencente a U, x pertence a D implica P de x. E o existe x pertencente a D, P de x, equivale a existe x pertencente ao universo, x pertencente a D, x pertence a D e P de x, tá? Aquele exemplo do rato e do camundongo, né? Por exemplo, todo rato gosta de queijo. Todo animal, se é rato, gosta de queijo. E aqui no caso da girafa, existe um mamífero que tem pescoço longo, né? Então, existe um animal que é mamífero e tem pescoço longo. Ok? É isso. Com isso, nós terminamos aqui o capítulo de lógica matemática. Próximas aulas, vamos fazer muitos exercícios aqui sobre lógica matemática, resolver alguns exercícios da lista, tirar todas as dúvidas de vocês, e depois disso entraremos em teoria dos conjuntos. Não teoria dos conjuntos mesmo, é a teoria, uma teoria mais simplificada dos conjuntos. Tá? Existem cursos inteiros sobre teoria dos conjuntos. Aqui será uma introdução à teoria dos conjuntos. É isso.